Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto, Salvador. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao meu podcast, tá bom? Hoje, dia 22 do 11, né? 22 de novembro de 2022. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, né? Amanhã já é quarta-feira, né? Quarta-feira brava. Estamos indo pro final do ano praticamente, né? Chegando próximo ao Natal, tá? Pessoal, aqui hoje eu vou estar colocando para vocês aqui a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Isso parte um, tá? Então, nós vamos estar tratando essa primeira parte da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? A guerra ali que se iniciou, né? Com um desejo de expansão territorial do Império Germânico, né? Que o duque, não sei se era o duque ou era o príncipe Franz Ferdinand, foi morto, né, por uns terroristas aí sérvios. A Sérvia estava, né, do lado do Império Russo, os croatas puxando o lado do Império Alemão, né, essa coisa da antiga Yugoslávia. E aí desencadeou, né, foi o estopim para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Aí todo mundo sabe que a Alemanha perdeu, tal, né? Aí a Alemanha teve que se render, perdeu território e por aí vai, tá bom? Mas o nosso foco aqui é outra coisa, tá bom? Então vamos lá, prepare-se aí, coloca o fone de ouvido, dá uma relaxada, quiser fazer anotações, faça as anotações, que aqui a pegada é estudar, não tem outro caminho. Na vida tem que estudar, então bora lá. Pessoal, parte um. Pouco tempo depois da guerra contra o Japão ter acabado, como eu falei para vocês, estava tendo uma guerra, né, entre Japão e Rússia, foi uma guerra duríssima, né? Uma guerra desgastante, desgastou bastante a figura, né, de Napoleão e seus ministros, Napoleão, Nicolau II e seus ministros, tá? Os russos consideraram uma derrota a sua atuação em campo, ainda mais com os revolucionários fazendo tudo pela queda total do império. Os governantes da Rússia teriam demonstrado sabedoria em se manter distantes, né, da Primeira Guerra Mundial. É indubitável que a causa imediata da Revolução de 1917 foi o colapso frágil da estrutura política do país, pressionada por uma guerra prolongada e desgastante, né? Nicolau, ele abandonou, né, o seu posto como czar e foi à frente da guerra, foi à frente de batalha. E aí foi um dos grandes erros cruciais dele, né? Deixou o país, entendeu? Na mão de sua esposa e do Rasputin, tá bom? Pode-se argumentar que com ou sem a guerra, a habilidade, né, cadente do czarismo nos assuntos de governo e a atuação da inteligentsia, que eu já expliquei para vocês o que é, tornaram a revolução inevitável. Mas, mesmo assim, em tempos de paz e com o exército à mão, prontos para sufocar as desordens, a subversão e a violência, não assumiram tamanhas proporções, e os elementos moderados teriam chance de tomar as rédeas do poder. A opção, né, da neutralidade não estava disponível, né, inviabilizada pelas ambições do Kaiser, né, o rei, né, Guilherme da Alemanha, na Europa e na Rússia inclusive, né. Depois de derrotarem os franceses entre 1870 e 1871, o que o Kaiser queria? Ele queria que, tipo, a Rússia fosse uma província deles, que ele mandasse na Rússia, no povo russo, entendeu? Incertos, né, da fatalidade de uma revanche, os governantes germânicos preparavam-se para uma outra guerra que deveria estabelecer a sua hegemonia inquestionável sobre o continente. Segundo a previsão de alguns influentes articulistas, a Rússia seria reduzida ao status colonial, então é isso que eu queria dizer, colonial, uma colônia, abastecendo a Alemanha de mão de obra barata e de matérias-primas. É claro que uma segunda derrota da França deixaria a Rússia muito mais vulnerável. Em 1892, Alexandre III já considerava imperativo um tratado de aliança com os franceses, e no caso de uma guerra entre a França e a Alemanha, atacar imediatamente os alemães, a fim de não lhes dar tempo de vencer a França primeiro, né? Voltando-se em seguida contra nós. Achei mais detalhes aí, tem obras, tem livros que falam, né, de como estava o Império Alemão durante a Primeira Guerra. Acredito que o Conde Lopan, no curso dele, né, de nazismo, deva ter tratado sobre a Primeira Guerra Mundial e as consequências da Primeira Guerra Mundial.
no curso dele. Tem um site, o canal dele, né, do Leonardo Bruno. De sua parte, a França também estava ciente de necessidade de um aliado assim, e dos dois países avançaram naturalmente nessa direção. Em 1894, formaram um tratado de defesa mútua, né, essa coalizão. Então, diante dessa perspectiva de uma guerra em duas frentes, o Estado-Maior alemão elaborou uma estratégia que exigia o emprego de 9/10 das forças alemãs na frente, né, francesa. E confiava ao exército austro-húngaro, né, que antes era o Império Austro-Húngaro, eram os dois juntos, né, a Áustria e a Hungria, reforçando com algumas divisões germânicas a tarefa de conter os russos enquanto a guerra se decidia a oeste. Mas antes, voltando em 1900, né, pessoal, até o momento do Domingo Sangrento, né, em 1905, os alemães já tentaram desestabilizar o Império Russo, financiando os movimentos revolucionários, principalmente através de Alexander Parvus. Lembra que eu falei para vocês? Alexander Parvus era um meio, né, para fazer os atos revolucionários, recebendo, né, todo dinheiro, capital, né, e outras facilidades aí, benéficas, né, para darem fim ao Império. Os generais do Kaiser, né, contavam esmagar a França em 40 dias, antes que a mobilização russa estivesse concluída. Lembra que eu falei, para juntar o Império Russo, o maior país do mundo, um país de, né, um tamanho hiper mega continental, demorava-se muito tempo para reunir todo o exército, entendeu? Outra região, né, estável, nesse caso, era a Iugoslávia, com povos diferentes, vivendo em um único estado, sérvios, croatas, bósnios, né, bósnios de uma região muçulmana, os sérvios sempre próximos, os russos, os croatas sempre, né, como eu disse para vocês, próximos aos alemães, né, ao Império Alemão, tá? E terão, né, um papel determinante na Primeira Guerra Mundial, principalmente o povo sérvio, que queriam expandir seu território e se ver livre da Iugoslávia, mas tinham um problema grande com os austro-húngaros e seus inimigos para realizar tal ato. Perfeitamente informado do que os alemães pretendiam, os estados maiores de Paris e de São Petersburgo propuseram que os russos deslocassem-se, né, apenas 1/3 de suas forças. No 15º dia de mobilização para atacar o inimigo na Prússia Oriental, antes existia a Prússia, né, Oriental, hoje não tem mais, ou nas imediações de Berlim, face a tal ofensiva que punha em perigo a sua cidade mais importante, a expectativa era do que os alemães transferissem suas tropas do oeste num estágio crítico de operação, mas isso resultaria no desmonte de toda a estratégia, né? Todavia, os russos ainda acreditavam que, enquanto os alemães estivessem ocupados na frente ocidental, seria mais útil explorar a fraqueza do exército austro-húngaro. O acordo alcançado foi ruim para a Rússia, que sem forças adequadas comprometeu-se a lutar em duas frentes ao mesmo tempo, contra os alemães e contra, né, o Império Austro-Húngaro. Em 1912, os alemães se alarmaram com a notícia de um plano de modernização militar elaborado pelos russos, sendo financiado pela França, a fim de reduzir o tempo de mobilização do exército czarista a 18 dias. E é claro que isso poderia abortar todo o plano, né? O plano chamado Schlieffen. Acho que é isso, Schlieffen que se fala. Os alemães foram forçados a cogitar uma guerra preventiva, o que explica a precipitação de como agiram no verão de 1914. Mergulhada nesse clima de guerra, a Europa assistiu a um acontecimento trágico, mas relevante, pouco importante. O assassinato do herdeiro do trono da Áustria por um terrorista sérvio, sendo apoiado pela própria Rússia para o caso do assassinato, pois lembramos que os sérvios queriam tornar-se independentes com a expansão do território. E esse território era um dos seus inimigos declarados, os austro-húngaros, que também era inimigo dos russos, e assim o estopim foi aceso de vez para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então preste bem atenção no que eu falei. Esse foi, né, o verdadeiro estopim, a última gota que transbordou o copo de água, tá bom? Para a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Encorajada por Berlim, embora vários sérvios estivessem prontos a cumprir termos do seu ultimato, Viena rejeitou o acordo e abriu as hostilidades. Em 15/28 de julho,
parceiros, altos e protetores dos servos e dos cristãos ortodoxos, os russos temeram que seu prestígio nos Balcãs, principalmente pelos servos, sofressem danos irreparáveis. Caso não fossem, né, socorrer os próprios servos, toda essa, né, estratégia para combater os alemães havia começado, e por isso responderam ordenando uma mobilização parcial, logo em seguida uma mobilização geral, em 15/17 de julho ou 28/30, né, de julho. Os alemães reagiram à concentração de tropas em suas fronteiras, exigindo que ela fosse cancelada, mas ficaram sem resposta e deram início à sua própria mobilização. O exército da França fez o mesmo. Em 19 de julho, né, e 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Na noite seguinte, sem a declaração de guerra formal contra a França, suas tropas invadiram a Bélgica e Luxemburgo, tomando, né, a direção para Paris. A Rússia preparada para a guerra? Essa é uma interrogação, né? A resposta depende do tipo de que guerra se tem em mente, né? Curta, né, medida em meses, ou longa, medida em anos de duração. O Estado-Maior em São Petersburgo não era o único a esperar que as hostilidades durassem pouco. A crença, né, ela se baseava, né, nas experiências de conflitos continentais de século anterior, rapidamente decididos em batalhas cruciais, como na convicção de que o grau da independência da economia mundial tornaria inviável uma luta prolongada. Portanto, para uma guerra rápida desse tipo, o exército permanente da Rússia estava bem preparado. Todavia, se avaliarmos seu potencial militar face à possibilidade de um conflito equivalente a uma guerra civil americana, a questão torna-se bem diferente. Considerada, né, inesgotável, a sua força de reserva era, de fato, bastante limitada em virtude da alta taxa de natalidade da virada do século. Quase 50% da população tinha idade inferior ao limite do recrutamento. Depois da mobilização inicial, a Rússia se deparou com a escassez de quadro de treinados. Corajosos, né, em combates, suas tropas desconheciam as causas da guerra e obedeciam apenas por hábito. O enfraquecimento da autoridade acarretava imediata indisciplina e deserções. Elas demonstravam muito pouco daquele patriotismo que capacitou os exércitos da Europa Ocidental a suportar uma carnificina de 4 anos e se rendiam em massa ao inimigo, né? Os oficiais russos, então, desprezavam os meios mecânicos da guerra moderna, acreditando que contribuíram para minar a moral dos soldados. Sua tática predileta consistia em tomar de assalto as trincheiras com baionetas e granadas em mão. Muitos comandantes eram apadrinhados por políticos e tinham pouca experiência de combate. Do ponto de vista econômico, o suporte para uma guerra de longa duração também parecia precário. Havia bastante comida, mas os meios de transporte não estavam em condições de carregar a quantidade de suprimentos necessários. Das áreas de produção ao sul para os centros de consumo, situados no norte do país. A despeito de seu impressionante crescimento, durante o último quarto de século, as instalações industriais da Rússia não podiam ser comparadas aos países avançados. A maior parte do armamento, incluindo as munições, eram produzidas em fábricas sob controle estatal, incapazes, né, de estar atendendo uma certa demanda. Tá? No fim de 1914, para 6,5 milhões de soldados mobilizados, havia 4,6 milhões de fuzis, quer dizer, bem abaixo, né? A produção industrial mensal totalizava 27 mil fuzis. Na primeira fase da guerra, quase um terço dos soldados russos tinham de esperar que seus camaradas tombassem, morressem, né, para obter as suas armas. 1.000 projéteis de artilharia foram remetidos a campo de tiro, mas em 4 meses de luta, os armazéns de materiais bélicos estavam vazios. A produção máxima de 1914 não ultrapassava 9.000 granadas por mês. Em poder responder ao inimigo, as bocas de fogo russas emudeciam. Enquanto isso, dentro do cenário político russo, as cabeças mais sábias perceberam os riscos que a guerra acarretava à estabilidade doméstica. Witt, né, suplicou por neutralidade. O ministro do Interior e diretor do Departamento de Polícia, Piotr Durnovo, considerado pela inteligentsia com a purificação da estupidez burocrática, profetizou o que aconteceria em caso de guerra, prevendo eventuais reveses militares, acateriam, né, entre aspas, a forma mais extrema, né, a forma mais extrema da revolução social, fecha aspas.
Na desordem subsequente, os partidos de oposição que Durnovo considerava sem representatividade não conseguiram se impor, seria, né, lançada a anarquia total dos comunistas, né, de consequências irreparáveis. Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Deixa um like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe se achar interessante. Podcast também é a mesma coisa. Compartilhe também, segue lá, por favor. O estudo é muito importante e para tudo na vida a gente tem que estudar. Não é só o meme que resolve, ou um youtuber, com todo respeito, que vai resolver falando de uma forma engraçada ou nervosa o assunto que deveria realmente ser falado. É chato, é maçante, eu sei, mas não tem para onde correr. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Até mais, que Nossa Senhora os abençoe. Fui!